A paz do Senhor, continuando com foco na pessoa de Deus, na reflexão sobre os atributos, sobre as características essenciais de Deus, conforme Ele mesmo se revelou à humanidade para ser percebido, conhecido, se relacionar com o ser humano e abençoar o ser humano. Hoje o foco é a misericórdia de Deus, a sua grandeza que está ligada com a fidelidade divina e visa a restauração espiritual do ser humano. Ao final desse vídeo, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Sua interação é muito importante para ampliar o alcance desse canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem de vídeo. Me diga de onde você está conectado. Vou fazer menção ao texto áureo da lição 6, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, junto com o texto de referência. Na verdade, aplicado ao pastor Valdir Alves, ele afirma que o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com ele por intermédio de Jesus Cristo. O texto de referência é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O profeta Jeremias é conhecido como um profeta chorão, pois ele foi um homem sensível, de fortes emoções e soube reconhecer tanto a pecaminosidade de Judá quanto a soberania de Deus em conduzir as coisas na forma como estava conduzindo, sem destruir sumariamente os judeus, dando-lhes a oportunidade de arrependimento, de se voltarem para Deus enquanto havia tempo. Jeremias tributou a não destruição total dos judeus única e exclusivamente às misericórdias do Senhor. No Antigo Testamento, o termo hebraico resed, como substantivo que designa a substância do termo e acentua suas características, é traduzido por benignidade, amor firme, fidelidade, bondade, devoção e misericórdia. O termo é utilizado 240 vezes no Antigo Testamento, com maior frequência nos Salmos, e quase sempre é traduzido na versão da Septuaginta para o termo grego eleos, que é a forma como o termo misericórdia aparece no Novo Testamento. O termo hebraico resed, traduzido por misericórdia no Antigo Testamento, diz respeito principalmente aos direitos e obrigações mútuas e recíprocas entre partes de uma relação, em especial entre a relação de Yahvé e a nação de Israel. Misericórdia, apresentada como resed no Antigo Testamento, vai além da questão da obrigação, também é uma questão de generosidade e lealdade, onde a parte mais fraca ela busca proteção e bênção do protetor e benfeitor, mesmo que não tenha direito absoluto de proteção e bênção. A parte mais forte permanece leal, fiel às suas promessas e com a liberdade em relação à forma como vai implementar as suas promessas à parte mais fraca. No caso, mesmo o ser humano não tendo direito absoluto à proteção e às bênçãos de Deus, Deus, que é a parte mais forte, ele mantém a sua promessa de proteção e bênção para a parte mais fraca, ao ser humano, por seu compromisso assumido com o ser humano. No grego, o termo hélios, traduzido por misericórdia, é a manifestação exterior de piedade dado à necessidade por parte de quem recebe e aos recursos adequados de oferecer misericórdia disponível por parte de quem a oferece. Deus, que é rico em misericórdia, que tem o recurso da misericórdia plenamente disponível, proveu salvação ao ser humano, aos judeus e aos gentios que estão rodeados de fraquezas e sem nenhum recurso para implementar a própria salvação. De acordo com o dicionário Vini, na ordem da manifestação dos propósitos de Deus acerca da salvação, a graça de Deus tem que ir antes da misericórdia, pois só os perdoados eles podem ser abençoados. Portanto, Deus ele deixa de castigar o ser humano como ele merece, tendo em vista os seus pecados cometidos e lhe dá a oportunidade de rever os seus conceitos equivocados e suas práticas de coisas erradas para decidir aceitar ou recusar o perdão divino, se ajustar às orientações de Deus ou recusá-las e seguir em outra direção. A longanimidade divina faz com que Deus exerça misericórdia e espere um pouco mais pela resposta de arrependimento ou não do ser humano, ainda que o ser humano, por seus atos e atitudes, mereça ser condenado sumariamente.
Resumindo, misericórdia pode ser definido como o ato de Deus em não dar ao ser humano o que o ser humano merece. Parafraseando o que diz o dicionário bíblico Unger, misericórdia é uma forma de amor determinada pela condição do ser humano que se encontra em sofrimento, passando necessidade, embora o ser humano seja indigno e não mereça essa forma de amor oferecida por Deus para aliviar seus sofrimentos. Deus ele se dispõe a amar o ser humano, ser bondoso para com o ser humano, mesmo que o ser humano não mereça. Quanto à afirmação do profeta Jeremias de que as misericórdias de Deus não têm fim, é preciso se ter cautela e que se observe o contexto geral das Escrituras. É evidente que como a misericórdia é um atributo divino e que o fato de Deus ser eterno torna a misericórdia divina em algo eterno, em algo que transpõe os limites temporais humanos, no entanto, não significa que Deus vá salvar alguém que rejeite a sua salvação e que morra na condição de não salvo. Ou seja, que mesmo a pessoa tendo morrido na condição de não salva, que a misericórdia de Deus, que a capacidade de Deus em dar ao ser humano o que ele não mereça, vá habilitar ao ser humano de se livrar da condenação eterna. Deus, na mesma medida que é misericordioso, Deus também é justo, e um atributo divino não anula o outro. Caso Deus reverta a condição de uma pessoa que morra na condição de não salva para a condição de salva, Deus seria injusto, e a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. De forma misericordiosa, Deus estende o prazo para que o ser humano se arrependa enquanto tiver vida. Ao morrer na condição de salvo ou não, Deus fará justiça, por isso o resultado será com base aí nas escolhas pessoais em vida. Maria, após receber o anúncio de sua gravidez por meio da ação sobrenatural de Deus, ela diz que a misericórdia de Deus dura de geração a geração para os que temem ao Senhor. O salmista Davi, ele diz que a misericórdia de Deus ela dura de eternidade a eternidade sobre os que temem ao Senhor. Esse e outros textos bíblicos, eles evidenciam que mesmo o ser humano não merecendo salvação, tendo em vista aí os muitos pecados cometidos ao longo da vida, ao se arrepender e pedir perdão por temerem ao Senhor, por terem temor a Deus, o ser humano ele é perdoado e alcança a condição de salvo em Cristo Jesus. Ainda quanto à afirmação do profeta Jeremias de que as misericórdias de Deus não têm fim, quaisquer situações humanas, por pior que elas sejam, as misericórdias de Deus alcançam de forma plena. Pode ser a pior das piores pessoas, de acordo com a classificação humana, a misericórdia de Deus é destinada a essa pessoa também. Quanto mais fraca seja a pessoa e incapaz de promover o bem a si mesma ou a outras pessoas, maior o amor de Deus está disponível a essa pessoa. Tiago, meu irmão de Jesus, ele disse que Deus é cheio de misericórdia. O apóstolo Paulo diz que Deus é rico em misericórdia, é pai de misericórdias e de toda consolação, e por isso oferece salvação à humanidade. Para o apóstolo Pedro, é segundo a grande misericórdia de Deus que os cristãos são gerados para uma viva esperança. Citando Jânio Santos, o pastor Valdir Alves ele afirma que as misericórdias elas fluem de uma única fonte, que é Deus, e que essa fonte é inesgotável. Por isso, todo ser humano é devedor à misericórdia de Deus pelo fato de não ser condenado sumariamente. O profeta Jeremias também afirma que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. A cada momento, a cada situação que ela seja necessária, ela está lá na mesma intensidade, na mesma profundidade e na mesma amplitude. O fato de Deus usar de misericórdia com a humanidade hoje não reduz e nem limita a misericórdia de Deus amanhã para alcançar o ser humano, dar oportunidade de arrependimento, levá-lo e mantê-lo na condição de salvo. A cada tropeço do ser humano surge uma nova oportunidade de arrependimento. O apóstolo Paulo falando aos judeus que pensavam que estavam automaticamente protegidos por Deus devido à aliança de Deus com Israel, Paulo advertiu os judeus quanto à justiça divina para que eles não desprezassem as riquezas da benignidade, paciência e da longanimidade de Deus. Caso os seres humanos desprezam a misericórdia de Deus, eles entesouram para si a ira de Deus que será levada a cabo no dia da manifestação da ira divina. Ou seja, o fato de uma pessoa vir a deixar de se beneficiar da misericórdia de Deus não é resultado dela ter diminuído, estar limitada ou indisponível, mas a recusa humana em permanecer na obediência à vontade de Deus, já que as misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. Assim como todos os seres humanos, por meio do ato de desobediência de Adão e Eva, estão na condição de desobedientes e precisam decidir de forma espontânea e voluntária se adequar e obedecer a Deus,
todos os seres humanos podem se beneficiar das misericórdias de Deus, independentemente de cor, raça, etnia, sexo ou posição social. Romanos capítulo 11, versículos 30 a 32 diz: Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. O pastor Valdir Alves ele afirma que a misericórdia de Deus existe por causa do estado decaído do ser humano, por isso todos indistintamente são alcançados por ela. Para o pastor Valdir Alves, Deus prometeu juízo pela desobediência, mas também prometeu restauração a todos que se ajustarem à sua soberana vontade, e ele não volta atrás por causa da sua fidelidade. E essa verdade faz com que as misericórdias de Deus estejam aí atreladas à esperança, à disciplina e ao arrependimento. Apesar de a nação de Israel ter sido levada ao cativeiro babilônico como consequência da ira de Deus em decorrência do desvio espiritual e moral, o profeta Jeremias se esforçou para mostrar que nem tudo estava perdido, ainda havia esperança e essa esperança precisava ser preservada e alimentada. Bastava que os judeus se atentassem para alguns fatos históricos nos quais Deus já havia demonstrado a sua misericórdia para com os filhos de Israel e renovassem a aliança com Yahvé Adonai, o Senhor soberano do universo. Jeremias ressalta que a ira de Deus é de curta duração, mas as suas misericórdias não têm fim. O fato de Deus não ter rejeitado Judá como a nação escolhida e feito uma aliança com Davi para, a partir de Judá, oferecer salvação à humanidade, era a prova de que Deus tinha um propósito para Judá e cumpriria esse propósito exercendo a sua misericórdia. Jeremias lembra que o Senhor é bom para com aqueles que nele esperam com humildade e arrependimento. Por diversas vezes Deus havia perdoado a nação e feito a nação prosperar frente aos inimigos que se levantaram contra ela. O profeta Jeremias reforça em Lamentações, capítulo 3, versículos 28 a 33, que o Senhor sempre demonstra compaixão para com os que sofrem, uma vez alcançado o propósito pelo qual Deus permitiu o sofrimento. Tudo porque, por meio de Moisés, que exortou os judeus a serem obedientes ao Senhor, Deus empenhou a sua palavra dizendo que ele era um Deus misericordioso, que não iria desamparar a nação, nem destruir, nem esquecer do concerto que jurou aos patriarcas da nação judaica. Sempre que os judeus eles se adequaram ao concerto proposto por Deus a eles e que qualquer ser humano se adequar ao concerto proposto por Deus à humanidade, a fidelidade divina o fará cumprir o que prometeu, por isso a esperança na misericórdia de Deus ela deve ser valorizada. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, Jeremias diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 22, Paulo adverte: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, Paulo declarou: O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. As misericórdias do Senhor também estão atreladas à disciplina, pois a fidelidade divina que o leva a exercer misericórdia não permite que tudo seja feito sem passar pelo crivo da aprovação divina. O pastor Valdir Alves ele esclarece que o fato de Deus ser amoroso e disponibilizar misericórdia ao ser humano nunca deve ser pretexto para se esconder erros e pecados cometidos, fazer falcatruas, ser desonesto ou agir de forma rebelde à orientação bíblica. Pecar conscientemente ou deliberadamente acreditando que se possa fazer o que se quiser fazer e ao final será alcançado aí pela misericórdia de Deus e que Deus de alguma forma irá conceder salvação eterna é uma afronta à misericórdia, à justiça e à fidelidade de Deus. Além disso, a pessoa pode conduzir a si mesma a uma situação irreversível, sendo impossível de ela vir a se beneficiar da misericórdia divina. Provérbios, número 28, verso 13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia.
Ainda de acordo com Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, a pessoa que se encontrar na condição de infiel no momento da sua morte não receberá a coroa da vida e ainda sofrerá o dano da segunda morte, da eterna separação de Deus. O uso da disciplina por Deus e pela igreja é um ato de misericórdia, pois evidencia que Deus e a igreja não estão alheios aos pecados e confrontam as pessoas a fim de elas mudar de direção e se voltarem para Deus. A misericórdia ela evita que o ser humano ele seja fulminado precocemente por Deus, tenha a oportunidade de confessar seus pecados, deixá-los e viver em novidade de vida. Deus ele prometeu o juízo pela desobediência e restauração pelo arrependimento. Por isso, as misericórdias de Deus elas também estão atreladas ao arrependimento. O arrependimento é fruto de uma reflexão profunda, de uma avaliação de tudo que a pessoa tiver feito errado, de reconhecer a condição de pecaminosidade diante de Deus, de forma a revelar uma verdadeira insatisfação pela violação da vontade de Deus e levar a pessoa a tomar uma decisão pessoal de buscar a restauração oferecida por Deus. Por sua fidelidade e por sua bondade, Deus ele dá tempo ao ser humano de se arrepender, mesmo que o ser humano não mereça o perdão divino. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Para o escritor Michael Green, não é a incapacidade de Deus exercer o juízo sobre os ímpios, mas sim a sua misericórdia que é a razão para essa demora de Deus em exercer o seu juízo sobre os ímpios. Deus ele concede o tempo e todas as oportunidades necessárias para o ser humano se arrepender, ser perdoado e alcançar a condição de salvo. Caso o ser humano ele morra na condição de não salvo, é porque em vida ele desperdiçou o tempo e todas as oportunidades dadas por Deus. O pastor Valdir Alves, ele cita o exemplo do filho pródigo que em suas reflexões ele caiu em si, lembrou da casa de seu pai, se arrependeu dos erros cometidos, voltou, pediu perdão e o pai misericordioso o recebeu de braços abertos. Nos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Deus, às vezes, ele permite aflições sobre os crentes rebeldes para realizar uma obra benéfica e purificadora na vida deles. Uma pessoa em tais condições deve confessar seus pecados, buscar o perdão e confiar no Senhor quanto ao seu perdão e à sua restauração. Em todas as condições e circunstâncias boas ou ruins, Deus trabalha visando a restauração do ser humano em sua santa presença e é para alcançar esse objetivo que Deus suspende temporariamente a penalidade até que chegue o dia do juízo divino sobre aqueles que se recusarem a buscar proteção e bênção nas misericórdias de Deus. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31 diz: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, os tempos da ausência de conhecimento do ser humano quanto à vontade de Deus, Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O ser humano, em sendo a parte mais fraca no relacionamento com Deus, ele precisa buscar a proteção e a bênção de Deus, que é a parte mais forte nesse relacionamento. É em meio às aflições da vida que o ser humano ele pode se utilizar da esperança para alcançar a salvação, mesmo não merecendo. O profeta Jeremias, por exemplo, em meio a tantas coisas ruins que estavam acontecendo com a nação de Judá, ele conclamou o povo a reconhecer que havia um pecado e que precisavam se voltar para Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, Jeremias brada ao povo dizendo: Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Colocar a boca no pó, além de ser símbolo de profunda tristeza e humilhação, também revela a esperança no livramento e na resposta de Deus. Outro exemplo citado pelo pastor Valdir Alves é o de Jó, que em meio às extremas aflições pelas quais passou, assentado no meio das cinzas, no lixão da cidade, ele bradou: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Durante as adversidades da vida, cada pessoa é quem decide se aliar ou não ao Senhor e ter a sua presença revigoradora que dará a força necessária para se vencer as situações aflitivas da vida. O próprio Cristo alertou os seus discípulos sobre as aflições, dizendo: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As páginas sagradas são repletas de exemplos de pessoas de diferentes posições sociais, lugares e épocas que, em meio às aflições da vida, às adversidades,
preservaram a esperança e foram alcançadas pelas misericórdias do Senhor, experimentaram o escape oferecido por Deus. A aflição ela é temporal e equilibrada, de forma que sempre ela vai estar dentro das limitações e das condições humanas de suportar na dependência de Deus. Fora da dependência de Deus, a capacidade humana natural do ser humano ela é reduzida e a pessoa fica impossibilitada de exercer as suas habilidades naturais. As situações nas quais a pessoa poderia ir muito mais longe, ela desiste com facilidade, se desespera, desanima, perde o foco, se submete à influência e ao domínio do inimigo. Um fato que deve ser levado em consideração é o que Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. As tentações às quais as pessoas estão sujeitas são frutos exclusivos da iniciativa humana em desobedecer a Deus. Portanto, as tentações, em nenhuma hipótese, elas podem ser atribuídas como sendo a vontade diretiva de Deus para a pessoa. Deus apenas permite como uma forma de provar a pessoa e dar à pessoa a oportunidade de tomar decisões assertivas e se beneficiar da misericórdia de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O pastor Valdir Alves ele reforça que o cristão ele deve suportar as aflições, pois elas são efêmeras, são passageiras. Além disso, as aflições são instrumentos de Deus na preparação e na capacitação dos seus servos e suas servas. O propósito de Deus das aflições é levar o homem a refletir, já que geralmente em situações de conquista, de grandes alegrias, o ser humano dificilmente ele para refletir, para rever suas crenças disfuncionais e mudar de direção. Tiago ele conclama dizendo, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Em uma situação favorável, qualquer pessoa pode afirmar que acredita, que confia, que depende em Deus. Mas em meio às lutas, às provações, às adversidades da vida, é que se comprova que se de fato a pessoa acredita, confia e se deixa estar na dependência de Deus. O apóstolo Paulo, após orar por 3 vezes pedindo a libertação de espinho na carne, ele se contentou e prosseguiu em sua missão apostólica, apenas acreditando que a graça de Deus lhe bastava. E em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo pôde afirmar com toda a propriedade que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus ele pode se utilizar das aflições para corrigir seus servos e suas servas, para provar a fé do cristão e para levar o cristão a se aplicar a uma vida de oração. A misericórdia de Deus ela impede que o ser humano seja castigado por Deus em vida como merece, dá a oportunidade de a pessoa rever seus conceitos e suas práticas de vida, se arrepender, alcançar e desfrutar do perdão prometido por Deus. A misericórdia de Deus ela é evidenciada por essa bondade de Deus em esperar um pouco mais para que o ser humano mude de direção, mude de vida e seja salvo. Da mesma forma como Deus dá a chance ao ser humano de reconhecer seus atos pecaminosos, cada pessoa precisa dar essa chance a si mesmo e aproveitar a oferta divina enquanto há tempo. O pastor Valdir Alves ele ressalta que a misericórdia de Deus ela está disponível, mas precisa aí ter uma resposta positiva do ser humano. Cabe ao ser humano aderir ao plano de redenção oferecido por Deus à humanidade, aproveitando assim o tempo e as oportunidades dadas por Deus. Que a misericórdia de Deus seja sobre ti e sobre a sua família. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.